Olá, seja bem-vindo! Estamos aqui de volta à nossa série de estudos bíblicos. Hoje é o estudo de número 7. Nós vimos ontem o de número 6, em dias anteriores, se você que tem acompanhado conosco aqui, e você percebeu que no sexto estudo falamos sobre a volta de Jesus. E hoje estamos falando sobre o milênio. Um assunto talvez novo para você, talvez você nunca ouviu falar, ou se ouviu falar, vamos então apenas aprofundar nosso conhecimento dentro desse assunto. Bom, o milênio na Bíblia. O que viria a ser o milênio? O milênio, como a própria palavra já diz, significa um período de 1000 anos. E esse período de 1000 anos, o que ocorrerá logo após a volta de Jesus nesse espaço de 1000 anos? O que ocorrerá com o planeta Terra? O que ocorrerá com os salvos no céu? O que ocorrerá com os anjos rebeldes que foram expulsos do céu e que estão aqui até hoje, mas durante o milênio, onde eles estarão? O que ocorrerá com eles? Então nós queremos juntamente com você aprender um pouco mais aqui do que nos tem a ensinar a Sagrada Palavra de Deus. Bom, então, para começar, quando começa o milênio? Essa é a nossa primeira pergunta de hoje, que queremos juntamente com você ver isso na Bíblia. Quando? A partir de quando começa a contagem dos 1000 anos, onde a Terra ficará num estado completamente desolado? Então, o milênio começa justamente a partir deste momento aqui, que você pode conferir na sua Bíblia aí. Já vimos esse texto em outra ocasião, mas agora apenas para dar o ponto de partida. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, que diz assim: Pois o mesmo Senhor descerá do céu com grande brado, a voz do arcanjo, ao som da trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Percebe então, com a volta de Jesus, ressuscitando os mortos fiéis, na sequência do 17, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles, os mortos ressuscitados fiéis, para as nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então, a partir daqui, deste acontecimento, onde Cristo retorna a este planeta Terra, onde Ele ressuscita os fiéis mortos, e Ele transforma as pessoas fiéis vivas em corpos imortais e incorruptíveis e leva todos, mortos ressuscitados e vivos transformados, para o encontro de Cristo nos ares, e dos ares levará-nos para a eternidade, para o que a Bíblia chama de terceiro céu. Bom, aí você já entende, daqui para frente começa o milênio. E somente com essa pergunta já teríamos aqui várias outras respostas. Que a Terra, se os salvos foram embora, tanto os vivos transformados quanto os mortos ressuscitados, quem ficou aqui na Terra, né? Praticamente, ser humano nenhum vivo mais ficará. Bom, então aqui, partindo da volta de Jesus, começa a contagem do milênio, dos famosos 1000 anos. E nós queremos então ver que, durante esse espaço de tempo, muita coisa estará realmente em uma situação completamente escura, imóvel, silêncio total. Bom, agora, desde esta primeira ressurreição, que é dos salvos, que Cristo faz com que a mesma aconteça na volta dele, até uma outra ressurreição, é aí que está o espaço dos 1000 anos do milênio. Jesus até chegou a dizer que haveria duas ressurreições distintas uma da outra. Lá no Evangelho de João, capítulo 5, você pode conferir aí na sua Bíblia, Jesus descrevendo duas ressurreições diferentes e distintas, ele chegou a dizer essas palavras, João 5, 28 e 29. Não vos maravilheis disto, pois vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que fizeram bem sairão para a ressurreição da vida, aqui está uma ressurreição, e os que praticaram o mal para a ressurreição da condenação. Então aqui tem outra ressurreição. Então você percebeu que os seres humanos que já viveram nesse planeta Terra, eles não ressuscitam juntos, não ressuscitam todos os dois grupos, bons e maus, na mesma ressurreição, de forma alguma. Então a Bíblia pontua a primeira ressurreição, ela chama de ressurreição da vida, e a outra ressurreição chama de ressurreição da condenação. Percebe? Então são duas ressurreições distintas e separadas. E é justamente o espaço de tempo entre a ressurreição da vida e a ressurreição da condenação é que transcorre o milênio ou os 1000 anos. Bom, agora, na primeira ressurreição que nós encontramos, já vimos também no estudo sobre a volta de Jesus, nessa primeira ressurreição, os fiéis de todas as épocas, desde Adão até os dias atuais, que participarem dela, são chamados de bem-aventurados e felizes as pessoas que participam dessa primeira ressurreição. Apocalipse capítulo 20, vamos acompanhar comigo aqui,
versículo 6, você vai encontrar algo que vai justamente deixar claro isso que acabei de falar. Diz assim o livro do Apocalipse: bem-aventurado, capítulo 20, versículo 6, ou seja, feliz, bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Observou? Então terá uma segunda. Se tem a primeira ressurreição, sobre eles não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele durante 1000 anos. Aqui aparece então a expressão 1000 anos, que é também declarada como milênio. Então, enquanto os salvos estão todos nos céus, Cristo passará com eles lá 1000 anos de espaço de tempo. E enquanto esse 1000 anos de espaço de tempo está lá ocorrendo no céu, a terra estará numa condição completamente desolada e vazia, e então apenas depois dos 1000 anos que transcorrerem no céu é que haverá a segunda ressurreição. Vocês perceberam? Bom, vocês perceberam que no estudo anterior também nós falamos que na volta de Jesus ele ressuscita apenas os fiéis e que as pessoas más, ímpias, que não tiveram Cristo como Salvador, não serão ressuscitadas na volta de Jesus. Por que não? Porque eles vão apenas ressuscitar depois do milênio, depois dos 1000 anos. E a Bíblia nos deixa claro este assunto e esta verdade da seguinte forma no capítulo 20 ainda, no versículo 5. Diz assim: mas os outros mortos, observe, que outros mortos? Aqueles que não se salvaram, aqueles que não fizeram de Jesus o seu Salvador. Mas os outros mortos não reviveram até que os 1000 anos se completassem. Essa é a primeira ressurreição. Aqui reforçou o versículo 5, o que o versículo 6 havia falado anteriormente. Então, nesse versículo 5 aqui, fica claro para nós que os outros mortos, podemos dizer aqui Caim, podemos dizer que todos os antediluvianos que rejeitaram a oportunidade da graça lá no tempo de Noé, e todos os seres humanos que nunca se preocuparam com a sua pessoa e com a salvação pessoal das suas vidas. Então, essas pessoas, infelizmente, morreram perdidas e estão no pó, na sepultura, e continuam perdidas, não ressuscitam na segunda vinda de Jesus, pelo contrário, continuam mortas, conforme diz o versículo 5, elas vão ressuscitar apenas na segunda ressurreição, que é chamada de ressurreição da condenação, que ocorrerá 1000 anos depois que Cristo terminar o seu trabalho especial que estará fazendo no céu, juntamente com os salvos. Ok? Bom, os ímpios, então, que estiverem por ocasião da segunda vinda de Jesus vivos, vão, é claro, obviamente, morrerem com o resplendor da glória de Cristo, eles não suportarão e eles morrem. E não haverá ninguém para enterrá-los. Esse é um fato interessante. Então, esses ímpios que estiverem vivos na volta de Jesus vão morrer com a glória de Cristo, que é intensa, e esses ímpios, ao morrerem, ficarão aí com seus corpos espalhados sobre a superfície da terra. Vamos conferir e no texto do profeta Jeremias, que viveu mais ou menos 700 anos de Cristo, ele escreveu em seu livro, que é um livro profético, no capítulo 25, no versículo 33, falando dos mortos na vinda de Jesus. A quantidade absurda de pessoas que irão morrer perdidas e que também não terão ninguém para sepultá-los. Diz assim, o versículo 33 do capítulo 25. Serão os mortos do Senhor naquele dia, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade. Não serão pranteados, não serão recolhidos, não serão sepultados, mas serão como estrume sobre a face da terra. Perceberam? Então aqui é uma profecia que aponta para quando Cristo voltar nas nuvens dos céus, os ímpios que não estiverem preparados morrerão e não terão ninguém, absolutamente ninguém, para sepultá-los. Seus corpos ficarão aí espalhados sobre a face da terra, entrarão em decomposição, serão consumidos aí com o tempo e virarão apenas montanhas de ossos. Bom, um outro profeta que também teve visões de Deus, ele escreveu a respeito deste acontecimento, o profeta Sofonias, falando também deste acontecimento terrível, tremendo, que é a volta de Jesus, consequentemente seguido do milênio. Ele diz assim sobre os ímpios que estarão mortos. Capítulo 1 de Sofonias, versículo 2 e versículo 3. Consumirei por completo tudo sobre a face da terra, diz o Senhor. Consumirei os homens e os animais, consumirei as aves dos céus e os peixes do mar. Os ímpios terão apenas montões de ruínas, quando eu exterminar os homens
de sobre a face da terra, diz o Senhor. Então os ímpios serão montões de ruínas, porque morrerão e não terão ninguém para sepultá-los, não terão ninguém para enterrá-los, ficarão aí espalhados seus corpos sobre a superfície da terra. Bom, então por aqui já podemos encontrar uma outra verdade, a condição da terra. A condição da terra nesses dias será umas condições terríveis, será seguida, praticamente de um silêncio absoluto, de uma escuridão tremenda, porque a terra estará numa situação completamente no formato de um abismo, na escuridão plena, e é isso que a Bíblia nos diz. Então, a condição da terra, voltando ainda para o texto de Jeremias, ele descreve no capítulo 4, na sua visão profética, a seguinte forma que estará a terra em completa ruínas. Capítulo 4 de Jeremias, versículo 23 até o versículo 27, diz assim: observei a terra e vi que estava assolada e vazia. Observe que durante o milênio não haverá ninguém aqui. Vazia, completamente vazia, diz o profeta. Também os céus e não tinham a sua luz. Olha, então isso dá-nos a entender que a Terra será deslocada do seu eixo, do sistema solar. Isso está escrito lá em Isaías capítulo 13, versículo 13. Eu não vou ler para ganharmos tempo, você pode conferir aí que a Terra será deslocada do seu lugar. Ela moverá do seu lugar. Por isso que Jeremias diz que não haverá luz. Então a Terra sai do sistema solar, devido à presença espantosa de Cristo nas nuvens dos céus, e Jeremias confirma isso, que não haverá luz. O Sol não atingirá o planeta Terra no espaço de 1000 anos. E Jeremias continua a descrever esse cenário. Observei os montes e vi que também tremiam, também todos os outeiros estremeciam. Observei e vi que homem algum havia, não havia nenhum ser humano durante o milênio. Todos mortos, espalhados e perdidos. E os vivos, claro, estarão nos céus, então o ser humano aqui nesse planeta Terra não haverá mais nenhum. E continua dizendo assim: e que todas as aves dos céus tinham fugido, os animais também morrerão. Nada vai subsistir sem a presença da luz solar, nada vai poder resistir numa escuridão completa, e com todos os prédios, todas as montanhas que ruíram, você imagina a quantidade de poeira que subirá na atmosfera, e quanto tempo durará essa poeira aí, na escuridão plena, tremenda, sem luz solar, com um ar espesso, sem condições possíveis de respirar. Por isso que não haveria nenhuma circunstância em que ser humano ou qualquer outro ser vivo pudesse sobreviver a um cenário tão catastrófico como esse. No versículo 26 diz assim: vi também que a terra fértil era um deserto, tudo será destruído. Todas as suas cidades estavam derrubadas, diz o Senhor, diante do furor de sua ira. Perceberam? E o versículo 27, ele conclui dizendo assim: assim diz o Senhor, toda a terra será assolada, de todo, porém, não a consumirei. Então, durante o milênio, a terra será assolada, esvaziada de todo ser humano, de todo ser vivo, porém não será destruída completamente durante o milênio. Por quê? Porque o juízo final ainda não chegou. É nesse espaço de 1000 anos que ocorrerá muitas coisas nos céus, e logo após o fim dos 1000 anos, aí sim virá o juízo final. Bom, agora vamos lá. A terra está vazia, assolada, a terra está num quadro de cataclismo universal, e o livro de Apocalipse ainda nos diz que a condição da terra, de forma física, visível, ela voltará a ser a sua condição original, antes de Deus havê-la criado. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 a 3. Olha a condição que o planeta Terra vai ficar durante o milênio, da mesma forma que ela era antes de Deus modelá-la, criar a atmosfera, criar o sol, as estrelas, a lua, criar árvores, criar rios e criar a vida do homem. Ela era um abismo, está lá em Gênesis. Para conferir, vamos ver aqui o livro de Gênesis, no capítulo 1, diz assim o versículo 2: a terra era vazia e sem forma. Observem, havia trevas sobre a face do abismo. Então, Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ele classifica que a terra era como um abismo, sem forma, vazia e escura. Aqui diz que havia trevas sobre a face do abismo. Percebe? Bom, quando nós vamos então para Apocalipse capítulo 20, versículo 1 ao 3, o profeta João vai dar uma descrição real, clara e objetiva de como estará o planeta Terra também durante o milênio, a semelhança do que estava lá no princípio. Muito bem, então durante o milênio a Terra se encontrará num estado caótico, porém vazia. Caótico porque os seres humanos estarão mortos, espalhados sobre a superfície, não haverá nenhuma vida, nem animal,
e nem racional, e nessa situação a terra voltará a ser igualzinha era antes de Deus criá-la. Eu quero juntamente com vocês conferir isso aqui no livro de Gênesis, capítulo 1, versículo 2. Na Bíblia Sagrada vai nos dar o ponto de vista de como era o planeta Terra antes de ser criado. Moisés escreveu assim: a terra era sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo. Então, Moisés descreve a situação do planeta Terra como um abismo, escuro, sem forma, vazio e sem vida. E a Terra durante o milênio vai ficar vazio, sem forma, porque estará um planeta todo detonado, porque sofreu as 7 últimas pragas do Apocalipse, que antecede a volta de Jesus e, consequentemente, o milênio. Então, esse planeta voltará a ser numa condição terrivelmente feia, horrível, escura, vazia, sem vida e sem nada. Bom, e Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 a 3, vai realmente confirmar que a terra voltará a ser como era no início, como nós vimos aqui no Gênesis. Diz assim o 20 de Apocalipse, do 1 ao 3. Então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo. Então João classifica aqui, em sua visão panorâmica e profética, que o anjo desce do céu para este planeta e já coloca a terra aqui como uma situação de abismo. E esse anjo tinha ali a chave do abismo, que é o planeta Terra, e diz aqui mais, e uma grande cadeia na mão. Versículo 2. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o amarrou por 1000 anos. Então o inimigo das almas, Satanás, será amarrado de forma circunstancial, não é física essa prisão. Ou seja, ele estará aqui preso, sem poder sair desse planeta, para perturbar a paz, a alegria e a felicidade dos salvos no céu e nenhum outro lugar do universo. Então ele estará preso ao planeta Terra, na escuridão total, e nessa situação é que o anjo vem e coloca a autoridade de Deus sobre este anjo rebelde caído, Satanás e os seus anjos, onde ele ficará aqui preso, sem poder sair deste planeta Terra para lugar nenhum, completamente, pelo espaço de 1000 anos. O versículo ainda seguinte, o 3 diz assim, lançou no abismo, ou seja, neste planeta Terra, que está sem a luz solar, como nós já vimos nos textos anteriores, está aqui num ambiente escuro, fora do sistema solar e sem vida nenhuma para tentar ou para perturbar. E o resto do versículo 3 diz assim que lançou ali no abismo e o encerrou sobre ele um selo de Deus, para que não enganasse mais as nações até que os 1000 anos se completassem. Observe que ele estará preso, circunspecto a este planeta por 1000 anos, sem poder sair daqui para perturbar ninguém. Os salvos estão no céu com Cristo. Os mortos estão todos inconscientes no pó da terra, sendo que os seus cadáveres entrarão em decomposição ao longo dos dias e ficarão apenas uma montanha de ossos. E o inimigo e seus anjos sozinho aqui nesse planeta, sem ninguém para tentar. Ele ficará como um preso numa prisão solitária sob esse período todo para refletir o mal, a ruína e a desgraça que causou ao planeta Terra durante os 6.000 anos de pecado que ele aqui ficou. Bom, então a Terra vai ficar nessa situação durante esses 1000 anos. E agora vem-nos uma outra pergunta. Enquanto a Terra está vazia durante os 1000 anos, os salvos estão com Cristo no céu durante 1000 anos também. E a pergunta é, fazendo o quê? Já que os salvos não vão ficar no céu para sempre, porque nós vimos no versículo anterior que eles irão para o céu, mas irão ficar apenas um período de 1000 anos e depois vão voltar juntamente com Cristo para este planeta Terra, para dar o que a Bíblia chama de juízo final sobre os ímpios. Mas a pergunta então é, o que os salvos farão no céu durante os 1000 anos? Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 4, aqui nos dá uma pista do que os salvos farão no céu. Diz assim, vi também tronos, aqui a visão agora de João que estava no abismo na terra, já é levada para o céu novamente. Vi também tronos, e aos que se assentaram sobre eles, foi-lhes dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados por causa do testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e também não receberam o sinal na testa, nem nas mãos. Reviveram, olha só os salvos, o que eles vão fazer durante o milênio? Reviveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então os salvos estarão no céu, reinando com Cristo durante 1000 anos. Reinando, mas vamos dizer que será um período de reinado diferente do que nós estamos acostumados a ver e a presenciar. Essa espécie de reinado que os salvos estarão no céu durante esses 1000 anos, enquanto Satanás está sozinho aqui na terra
preso, vazia, escura, com os ímpios mortos lançados aí na superfície da terra, os salvos estarão fazendo um reinado diferente. O apóstolo Paulo, ele, também em sua visão, podemos dizer assim, profética, né? Porque isso que Paulo vai descrever aqui agora, que nós vamos ler, ainda não aconteceu. Então o apóstolo Paulo descreveu em 1 Coríntios, capítulo 6, do versículo 1 ao 3, ele vai nos falar o que os salvos vão fazer durante os 1000 anos no céu. Diz assim o apóstolo Paulo: ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Olha só, então, durante o milênio, Paulo aponta que espécie de reinado é esse que os salvos irão fazer no céu: julgar o mundo dos perdidos, que não foram para o céu. Continua no versículo 2. Ora, se o mundo deve ser julgado por vós, Paulo falando para os crentes daquela época, sois indignos de julgar as coisas mínimas? Aí ele continua e fecha o pensamento dele no versículo 3, dizendo assim: não sabeis vós que havemos nós, aí ele se inclui, havemos nós de julgar os anjos? Que anjos vamos julgar? Os anjos perdidos, os anjos caídos, que estarão presos aqui neste planeta Terra durante o milênio, juntamente com Satanás. E aí ele finaliza dizendo: quanto mais as coisas pertencentes desta vida. Então, meus queridos amigos, irmãos, a Bíblia é clara e a Bíblia ela é bem cadenciada. Jesus Cristo volta nas nuvens de glória, Jesus Cristo ressuscita os fiéis de todas as épocas, Jesus Cristo transforma em corpo glorioso e imortal os fiéis que estão vivos, leva todos para o céu, onde eles passarão 1000 anos julgando todos os perdidos. Satanás e seus anjos também serão julgados pelo acompanhamento presencial dos santos, dos fiéis de todas as épocas. E assim Deus dará o privilégio e a oportunidade, como diz aqui o apóstolo Paulo, para os seres humanos que foram salvos terem acesso aos livros celestiais da vida daqueles que viveram na terra e que, infelizmente, não se importaram com sua salvação. Então, todos os salvos terão acesso à vida pessoal, íntima e secreta de cada ser humano, e lá verão os seus pecados, seus erros que não quiseram abandonar, e os salvos participarão da sentença, juntamente com Cristo, sobre a vida de cada um daqueles que não se salvaram. Esse é o processo, é para isso que serve os 1000 anos que Cristo estará com os salvos de todas as épocas. Bom, mas nós não iremos ficar no céu para sempre, é apenas 1000 anos, e Satanás está aqui na terra vazia, preso, sozinho, sem nada para fazer. Então, na sequência, o que ocorrerá quando os 1000 anos acabar no céu e na terra? Agora sim, vamos ver que ocorre algo que vai ser interessante. Primeiro passo, no livro de Zacarias, você vai encontrar o grande profeta do Velho Testamento, Zacarias. Ele vai descrever aí, nesse momento, quando os 1000 anos acabar no céu, o primeiro passo que ocorre é isso aqui. Zacarias capítulo 14, versículo 3 a 5, diz assim: então o Senhor sairá de onde ele está, no céu, nessa época, e pelejará contra estas nações, como pelejou no dia da batalha. Versículo 4, naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Observe que a Bíblia está dizendo que os pés do Senhor, de Cristo, estarão naquele dia sobre os Montes das Oliveiras. Então, Cristo vai voltar, isso aqui agora é a sua terceira vinda, não é mais a segunda que está falando, porque na segunda ele fica nos ares, nós já vimos isso no estudo anterior. Nessa terceira vinda agora, ele coloca os pés nos Montes das Oliveiras. Por quê e para quê? Vamos ver aqui. Que está defronte de Jerusalém para o oriente. O Monte das Oliveiras será fendido ao meio. Observem, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. Metade do monte se apartará para o norte e a outra metade para o sul. Então Cristo vem, com seus pés, pisa no Monte das Oliveiras, de onde ele partiu deste mundo, e aquele local que Cristo pisa é purificado pelo poder e pela sua glória pessoal. O Monte das Oliveiras se fende, se abre e parte. E ali agora cria um imenso vale, de um lado do Oriente ao Ocidente, um imenso vale, ou seja, o planeta, nesse momento, nessa ocasião, receberá a luz de Cristo, porque estava na escuridão, nós vimos, e Cristo tocando no Monte das Oliveiras, o planeta vira uma superfície para receber a cidade santa e os salvos dentro dela. Vamos ler aqui e fechar esse pensamento no resto do versículo, que diz assim, o 5. Fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel, e fugirei assim como fugiste do terremoto nos dias de Urias, rei de Judá. Agora, olha o final do versículo 5. Então virá o Senhor meu Deus, então virá de onde? Do céu, que é lá que ele está, e
todos os santos com ele. Então você percebeu que pela descrição do versículo não é a segunda vinda, e sim a terceira, porque ele pisa na terra e virá com Deus todos os santos que estão nos céus, fazendo parte do julgamento durante o milênio. Então os santos, os fiéis descem agora na terceira vinda. Mas desce em quê? Desce como? Aí vamos para Apocalipse capítulo 21, que nós encontramos como que os fiéis, os santos, descerão para acompanhar Cristo, que vai à frente. Capítulo 21, versículo 2 diz assim: vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, ataviada como uma noiva para o seu noivo. Então, Cristo vem na frente, pisa no Monte das Oliveiras, que abre, forma-se um vale, uma superfície, e agora na sequência desce a cidade santa, a gloriosa nova Jerusalém, e dentro dela todos os salvos de todas as épocas, para que a cidade pouse na plataforma onde Cristo pisou. E ali então haverá novamente uma luz gloriosa em todo o planeta, que brilhará diretamente da cidade santa, diretamente do próprio Cristo. Agora o interessante é que na sequência ocorrerá algo tremendo, tremendo mesmo. Vamos ver aqui, Apocalipse capítulo 20, versículo 5, logo depois da descida de Cristo, da cidade santa, da nova Jerusalém que pousa lá no Monte das Oliveiras, ocorre o seguinte fato. Capítulo 20, versículo 5, mas os outros mortos não ressuscitaram até que os 1000 anos se completassem. Então, Cristo, nesse momento, ele vai autorizar, ele vai ressuscitar todas as pessoas ímpias, mas que perderam a salvação. Todos os seres humanos de todas as épocas, de todos os períodos, de todos os países, de todas as nações, de todos os continentes. Imagine você a quantidade de pessoas, desde Caim, o mau e perverso Caim, até o último ser humano que não aproveitou o privilégio da salvação. Nesse momento, ressuscita todos os seres humanos de todas as épocas. E agora, nós vamos ver aqui que nessa ocasião, o profeta Isaías, no seu livro, capítulo 24, versículo 22, ele nos traz a seguinte informação, dando sequência de que haverá uma última ressurreição. Ele diz assim: serão amontoados como presos numa masmorra, falando dos ímpios que não se salvaram durante o milênio, serão amontoados como presos numa masmorra, serão encarcerados como num cárcere e castigado, observe o texto, castigado o grande dia do acerto de contas entre Deus e essas pessoas. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8, dá o acontecimento seguinte após a ressurreição dos ímpios. Então haverá agora um último ataque contra Deus e os fiéis e a cidade santa. Apocalipse capítulo 20, versículos 7 e 8. Quando se completar os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Por que ele é solto? Porque agora há seres humanos que Deus ressuscitou para ele enganar. Você se lembra que ele não podia mais enganar ninguém quando o anjo veio e selou o planeta Terra na escuridão e ele não podia sair mais do planeta Terra? Agora há seres humanos vivos. Cristo ressuscitou todos os perdidos e ele agora pode enganar mais uma vez todos os perdidos. No versículo 8, então, descreve o fato que o inimigo, com seus anjos, sairá por todo o planeta Terra, enganando toda a humanidade perdida, ressuscitada, para juntamente com ele unir-se para marchar em direção à Nova Jerusalém, para tentar invadir. E nesse momento Deus destruirá todos. O versículo 8 diz assim: e sairá a enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, fazendo uma referência aos inimigos de Deus do Velho Testamento, de uma ponta da outra, cujo número é como a areia do mar, a fim de ajuntá-los para a batalha. Então, todos os seres humanos perdidos é como a areia do mar. Incalculável. Não dá para ter noção de quantos bilhões, bilhões e bilhões de seres humanos perdidos estarão nesse dia envolvidos. É a despedida final. Os salvos dentro da cidade santa, vivos, alegres e felizes, desfrutando da eternidade. Os ímpios fora na escuridão, na fome e, infelizmente, na decepção cruel e amarga de terem perdido a salvação. E o inimigo, então, ele faz com que todos eles sejam enganados, porque estão perdidos, não tem mais jeito, nem mais chance, para tentar invadir a Nova Jerusalém e tentar tomar das mãos de Deus. E nesse momento, então, haverá a destruição final, porque Deus não permitirá que nenhum ímpio sequer aproxime e tente pular o muro da Nova Jerusalém. Nos versículos seguintes, 9 e 10, diz assim: subiram sobre a largura da terra, porque os perdidos estão em todo o planeta, vasto planeta, e cercaram o arraial dos santos e a cidade querida, mas desceu fogo do céu e consumiu a todos. E assim finaliza aqui o milênio. Ou seja, acaba a história da humanidade, porque o fogo desce do céu, consome
todos os perdidos, juntamente com os anjos maus e Satanás. E o fogo vai queimar, 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 até consumir tudo, e tudo virá palha, virá restolho, virá pó, e desaparecer para sempre da face do universo. E então, assim, este planeta Terra será dissolvido no fogo, nas lavas vulcânicas e no fogo e enxofre que descerá do céu, e nada mais restará. Então, esse foi o estudo de hoje, número 7, o milênio. Nós não queremos muito aprofundar aqui na questão da destruição do planeta, nem do juízo final, porque nós queremos trabalhar melhor com vocês esse assunto, com mais textos bíblicos, no próximo estudo, o estudo seguinte, que nós teremos o estudo de número 8, onde iremos falar detalhadamente sobre o juízo final. Por enquanto, que Deus te abençoe e continue te dando sabedoria, inteligência para compreender a sua palavra, obedecer o que Ele nos pede, fazer de Jesus o Salvador pessoal da nossa vida e então, durante o milênio, estar seguro e a salvo com Cristo no céu e depois nas cidades santas, para poder assim continuar na presença de Deus para sempre. Que Deus te abençoe e te ajude para isso. Amém.